E aí, meus queridos amiguinhos e amiguinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Revalida. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, a doutora Ive, formada na Nicarágua. Oh, não conheço ninguém formado na Nicarágua. Já me interessei demais pela história e a doutora Ive, ela está justamente nessa situação onde tem, muitas pessoas estão. Que quando ela corrigiu a prova, ela ficou nessa zona aí que ainda falta alguma pontuação para ela ter certeza da aprovação. Na verdade, eu sei que ninguém tem certeza da aprovação. Né? Todo mundo está nessa zona que depende da correção, mas aí depende de alguma correção para ela poder ter aí certeza absoluta da sua aprovação. Mas a história dela é muito interessante e eu gostei muito da história e eu quero entrevistar ela aqui para a gente aprender um pouquinho com a experiência dela. Achei uma história muito interessante, queria trazer para vocês aqui, certo? Então, vamos lá, vamos falar aqui com a doutora Ive. Boa tarde, doutora, tudo bem com você? Ou boa noite, né, sei lá. Boa tarde, ainda é tarde aqui, boa tarde, tudo bem? E aí, Rafa, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Eu tô aprendendo muito com as entrevistas que eu estou fazendo, estão sendo muitas experiências, já fiz acho que umas 15 entrevistas já, tem um monte de gente que eu já entrevistei, ainda tem um monte de gente para entrevistar, e eu estou aprendendo muito, está sendo uma coisa muito, muito construtiva, assim, para a experiência. E eu queria começar perguntando, como foi que você me conheceu? E aí eu queria que você contasse aquela história que você contou aqui para mim, que eu achei muito interessante. Pode ficar à vontade. Bom, então, boa tarde, meninos, galera, todo mundo aí que fica olhando as lives do Rafael, muito legal, né, interessante. Na verdade, eu me formei na Nicarágua, né, e eu estou aqui em Brasil, no Manaus, estou fazendo um mestrado na hematologia, ainda não acabei, e eu fazendo um estágio pelo hospital, aí eu conheci vários residentes, todos os que ficam rodando aí, residentes, internos. Aí eles falaram para mim, nossa, Ive, mas você tem que fazer a prova do Revalida. Você gostaria de trabalhar algum dia no futuro, no Brasil, aqui, lá, né? Aí eu falei, bom, se eu pudesse ficar, fazer o exame, eu faria, assim, com certeza. Aí eles falaram, bom, o exame é assim, eles me explicaram, você tem que descarregar as provas, você tem que aprender a fazer provas. Foi uma das coisas que uma residente me falou no momento que ela passou por aí. Aí eu comecei, outra coisa que ela me falou, eu acho que foi assim que eu conheci o Rafael, acho que ela falou assim para mim, você tem que seguir essas páginas onde ficam postando informações de questões, acho que foi assim. Aí eu comecei a procurar, tipo do Revalida, que várias páginas, tem muita página aí na internet para seguir. Aí eu comecei a falar, você pesquisa sobre X tema, começa a aparecer todos aqueles temas, né, que estão de acordo com o que você está procurando. Então, assim foi que me apareceu o Rafael, mas foi no YouTube que eu comecei, que eu encontrei o Rafael. E a primeira vez que eu encontrei ele estava fazendo lives, mas era respondendo questões mesmo já. Eu já tinha começado a estudar. Na primeira vez, quando eles me convidaram, que eles começaram a me encaminhar, explicar como era que acontecia, que tinha que fazer uma prova, depois que tinha que fazer a prova prática, tinha que aprovar a primeira, depois fazer a segunda. Aí eles começaram, né, a explicar muita coisa. Aí eles... Nessa vez que eu vi essa primeira live do Rafael, ele estava respondendo questões, mas eu estava perdida, né, no espaço, no tempo, não entendia nada. Até estava falando para ele, a primeira vez que eu descarreguei uma prova dessa, a primeira questão que eu li, eu terminei de ler e eu nem entendi qual era a questão. Tava assim, desse jeito. Aí eu vi a live dele, ele explicava que gostei dessa estratégia que ele usa de responder a questão, às vezes, afastando o resto das respostas. Então, eu vi 2, 3 lives, aí um comentário ele fez, se não entender o tema, se ainda não estudou o tema, vai lá, volta nas lives anteriores, que aí tá tudo explicado. Assim foi que eu comecei, na realidade. Aí eu voltei até a primeira live, comecei a ver todas as lives de cada um dos temas que ele tinha,
eu ia fazendo o meu próprio resumo do resumo dele, e depois no final, né, que eu fiz uma revisão total. Mas acho que foi assim, mais ou menos. Rapaz, teve que ter muita paciência para primeiro encontrar. Exatamente. Porque é antiga, essas lives são antigas, logo do comecinho, não, né? Não, mas aí como... Não, mas não tanto, né? Porque eles aí organizam de acordo com o tempo. Então, eu coloquei da mais antiga até a mais recente. Então, eu fui da primeira mesmo, começar a ler. Eu já estava tentando fazer meu resumo, porque eu gosto de estudar fazendo resumo, né? Eu sinto que é mais fácil para mim lembrar depois. Só que eu estava perdida, na realidade. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar de procurar o temário, o questionário que poderia ser, todos os tópicos que vai entrar. Eu nunca encontrei isso. Na realidade, eu nunca encontrei isso. Eu não sei nem onde foi que você fez aquele temário. Eu acho que foi das provas, né? Olhando as provas. Mas eu nunca encontrei isso. Aí eu comecei a estudar, assim, os temas mais comuns, mas era tanta coisa que eu demorava muito entre uma coisa e outra. Aí, depois, né, nas lives você falava, tem que ser direto, tem que ir lá, tem que pontuar. E eu, tem toda a razão, senão eu não vou acabar nunca. Mas foi assim, mais ou menos. O negócio é que isso daí demora muito, né? Demora muito. Então, uma das coisas que falaram para mim, que eu já falei diversas vezes, mas eu vou falar de novo, porque aí o povo não acredita quando eu falo. Olha, o que você fez demora muito tempo, né? E porque eu fiz live desses temas, né? E imagine se você fosse assistir aula sobre esses temas. Sim, agora fala o que você falou para mim. Fala o que você falou para mim agora. Hã? Do curso, como é que foi? Que você já tinha assistido aula sobre os temas? Quando os outros residentes mesmo me falaram, você tem que fazer o exame, que lá. Então eu comecei a procurar. Eles falaram para mim, tem um curso bom que pode estudar, pode fazer. Aí ele explica, 2 anos, e eu, meu Deus, 2 anos, tanto tempo, eu vou fazer a faculdade inteira. Foi uma das coisas que eu pensei. Mesmo assim, eu fiz um intensivão de um dos programas aí. Só que esse intensivão, e eu era todos os domingos, das 7 da manhã até 7, acho que é 7, 8 da noite. Era pesado mesmo. Só que, mesmo assim, era muita coisa, porque outra coisa, olha, eu me formei no 2017, eu acabei a formatura, o internato, tudo lá na Nicarágua. Só que tem várias coisas que são diferentes com respeito do Brasil. Então, realmente tinha que estudar outras coisas, porque não era, ou não é, pelo menos, o padrão, o esquema que se sigue lá. Algumas coisas mudam. A maioria, algumas coisas são iguais, mas outra coisa muda. Eu tinha que estudar realmente. Então, eu fui fazer esse intensivão, aproveitei algumas coisas, mas aprender a responder questão mesmo, o que era, de fato, o que eu precisava para o momento da prova, na realidade, eu não aprendi. Eu aprendi com as lives. Escutando você repetir, porque eu gostei dessa parte, né? Que você repetia várias vezes, que é uma estratégia que o estudante necessita, muitas vezes, para aprender bastante. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não entendem. O cara, quando eu tenho muitos grupos, que eu sou administrador de vários grupos de WhatsApp, também grupos de Telegram, tem um grupo que eu acho que é o meu grupo do Telegram mesmo, tem até minha foto lá, tal, do intensivo, e aí eu percebo que as pessoas têm um problema sério com o material. Na minha opinião, quanto menos material você puder usar, é o melhor, né? Quanto menos material, melhor, mas o povo não. O povo tem a apostila do médico, a apostila do Medicel, a apostila da Quad, a apostila da Sanar, a apostila todas as apostilas. E o cara não lê. Ele tem lá, parece como se fosse um amuleto. É como esse povo que pega a Bíblia. Não tem gente que pega a Bíblia, deixa ela aberta num versículo lá, coloca assim, marca e deixa como se fosse protegendo aqui a casa da pessoa. Pronto, eu acho que o povo faz isso. Pega a apostila da Quality, bota assim de um lado, a apostila do Medicel, né? Aquele bolo de apostila do Medicel, bota de um lado, o do Medicus do outro lado, aí é como se aquilo fosse por osmose entrar na cabeça dele. Se você quer aprender de verdade, pegue um material, só um, e vá com ele ali. E vá do jeito que ele pede para você ir, né? Eu acho que isso foi que
Eu acho que isso foi o que eu fiz, sabe? Porque no início que eu tô falando, né? Eu comecei a tentar fazer meu resumo, mas era tanta coisa, porque na realidade eu também até pegava as normativas do Brasil, do Ministério de Saúde, enormes. Eu levava 3, 4 dias para ler uma, é muita coisa. Mas isso foi no 2019, né? Início do 2019. No final das contas, eu desisti, acabei de estudar. Eu acho que isso foi muito bom na questão de ficar seguindo o teu canal no link, né? Porque motivava muito, sabe? Senão eu provavelmente nem tinha começado a estudar de novo. Porque na primeira vez, que foi no 2019, no início, eu parei de estudar, que era muita coisa. Que era justamente quando eu estava lendo essa parte das normativas do Ministério da Saúde, que realmente é bastante. Aí eu parei. Eu continuei só com a parte do mestrado, a parte do estágio, mas cada mês, né, tinha um residente diferente. Aí eles perguntavam para nós, você de onde é? Você vai fazer o Revalida? Seria bom você fazer o Revalida. Então, aí eu pensei, nossa, já é muita coisa, tem que procurar como estudar. Este ano foi que eu comecei de novo, parei, nunca mais eu li, na realidade, falando aqui sério, nunca mais eu li as normativas do Brasil, só se quando você falava alguma coisa assim, por exemplo, sei lá, tem alguma dúvida, procurem aí vocês, se tem alguma dúvida, então eu ia, pesquisava sobre aquele tema X em específico, aquilo que havia ficado na dúvida, aí eu pensei, tá, então é assim, 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 pronto, continuava com o teu canal, então praticamente foi isso que eu fiz, né, me focar numa só linha, numa só linha de estudo, com um tipo de material, só com o teu, praticamente. Seguir um método, né, seguir um método que é mais... Aí, o legal, assim, é que você tem experiência de ter assistido às lives, né? Ter assistido às lives. Eu tenho pessoas aqui que eu entrevisto que fizeram o curso, assistiram às lives. Tem gente que só assistiu às lives, tem gente que assistiu só o curso, que não viu nenhuma live. Eu gosto de entrevistar todo mundo. E tem gente que não fez que veio só alguma live, assim. Aí eu gosto de entrevistar todo mundo para ver a diferença, né? E ver também a experiência. Porque eu acho que tem um caminho a ser seguido para a pessoa passar no Revalida. Né? Sim. Por exemplo, se eu fosse hoje fazer novamente, depois de ter feito a primeira vez, eu já tinha muito mais coisa que eu ia prestar atenção do que a primeira vez que eu fiz. E eu, na minha correção, deu uma nota boa, assim, dá para passar tranquilo. Vai depender da correção da discursiva, como todo mundo aí, né? A nota você passou, mas depende como o cara vai corrigir lá, né? Você vai tirar algum ponto e tal. Então, certeza a gente só tem mesmo quando chegar na hora do oficial. Mas eu sempre falo uma coisa que é verdade verdadeira, que o cara tem que pegar a prova e da prova partir para o estudo. E eu percebo que muita gente faz o contrário, como você fez no começo. O cara vai pegar um monte de material. No início você fez assim, antes de ver as lives, você pegava um monte de material, aí começava a estudar. E não é assim, né? É totalmente diferente do jeito de estudar. Não tem nada a ver com isso. Mas aí vamos contar mais um pouquinho sobre a história. Você me conheceu, começou, foi lá nas lives, lá no começo. Eita, paciência. Aquelas lives de 2 horas. Nem lembro qual era a primeira, acho que era de cardiologia, nem estou me lembrando bem, mas eu acho que era de cardiologia. Não sei porquê, eu tenho um negócio com cardiologia, que eu sempre começo por cardiologia. Aí, pronto, você viu as lives, tal, fez foi seguindo as lives, viu as lives de coisa. Quando você foi fazer a prova objetiva, você, quando fez a prova, você viu os temas que a gente tinha feito nas provas anteriores. Você achou muito diferente? Foi muito difícil? Ou foi igual aos temas? Ou foi parecido? Como é que foi os temas? Não, eu acho que foi muito parecido. Por exemplo, não foram exatamente as mesmas questões, mas eram muito, muito parecidas. Na realidade, depois que fizemos, né, eu li um comentário aí que falava uma moça... Olha, Rafael, eu ficava ouvindo tua voz na minha mente. Justamente isso aconteceu comigo. Não era a mesma questão, mas como assisti bastante live, né, bastantes questões, eu conseguia fazer essa associação. Não era a mesma questão exatamente, mas era um caso similar. Então, conseguia fazer essa associação e fazer esse raciocínio, com o raciocínio que eles querem te fazer pensar,
para aprender justamente a responder à prova. Uma coisa é fazer a clínica, né, no hospital, no posto de saúde, onde for, e outra coisa é saber responder a questão. Então, foi muito... Isso me ajudou. Por exemplo, a mim me ajudou. É o que eu falava. A primeira vez que eu li a primeira questão, eu não entendi. Juro que eu não entendi. Nem a questão própria tinha entendido. Qual era a pergunta, né? Mas está vendo, está lendo, está repetindo, está escutando. Então, como que você encontra essa forma de saber que coisa é o que eles estão perguntando, tentar separar aquela informação que está na questão, que tenta te distrair, e pegar os pontos focais para formular a tua resposta, a tua pergunta. Mas por exemplo, a primeira palavra que eu falei depois que eu saí foi: não estava tão difícil. Não estava tão difícil, mas tinha que se concentrar, tinha que analisar, sim. Eu acho que a principal diferença das pessoas que assistiram às lives, mas não fizeram o curso que eu preparei, tem uma coisa que eu percebi, porque eu entrevistei várias pessoas, alguns que, como eu falei, que fizeram o curso que não fizeram. Eu acho que a principal diferença é que o cara que fez o curso, ele treinou mais, porque a gente fazia simulados divididos por tema. Aí o cara estudava. Acho que pegou. Voltou? Voltou. A gente fazia, então, o que é que eu fazia? Qual foi a minha estratégia? Eu pegava, eu dividi tema por tema do Revalida. Tive um trabalho tremendo, fazia simulados, e fazia simulados também com questões parecidas do Revalida. Então, o cara ia lá, só aquele tema. Então, imagine, como repete o Revalida, o cara via praticamente a mesma questão 10 vezes. Tinha questão que repetia várias vezes. Por exemplo, vou dizer alguma sobre diabetes. Todas as provas praticamente tinham uma questão de diabetes, e quase a mesma coisa. Aí o cara ia lá, imagina, 10 questões seguidas, 10 questões não, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Então ele fazia 7 questões, uma em cada prova, fazia 7 questões que eram muito parecidas. Aí o cara ia lá, fazia 7 questões certinho. Quando esse cara viu a questão no Revalida, de diabetes... Impossível, não tinha como... Ele viu 7 vezes, meu amigo. Foi até perfeição, o número da perfeição. O cara viu 7 vezes. Aí quando ele chegou ali, foi o que aconteceu comigo. Eu peguei a questão. Aí disse, oxi, de novo? Aí já ia em cima, entendeu? Então eu desenvolvi na plataforma, porque isso não dá para fazer no YouTube. É ruim por causa disso. Você tem que ter um lugar que dá para você fazer isso. E não consigo fazer em outro lugar. Aí, pronto, criei esse, assim, bem divididozinho. Então, o curso, a diferença do curso pro cara que assiste a live é que no curso que praticamente eu carrego o cara no colo com as questões. Então, eu deixo bem mastigadozinho. Então, é como se o cara intensificasse tudo isso que você está fazendo na live. Você vê lá as questões, mas o cara vê bem mastigado mesmo. Então, essa é a diferença que eu vejo, assim. O cara que fez... E eu escuto muitas pessoas dizerem isso que você falou. Rafael, eu escutei a sua voz quando eu estava fazendo ali a questão. Porque é verdade, porque fica lembrando a live. Fica lembrando a live. Teve coisa que eu disse, ó, se isso daqui não cair, pelo amor de Deus. Porque, olha, vulvovaginites, parto, que mais? Cetose diabética, até as glomerulonefrites lá caiu. Tinha questões que a gente fez de câncer de pele, câncer de próstata, câncer de pulmão. Então, essas coisas, mas Bíriades, meu amigo, se você não tivesse... Agora, se o cara nunca viu uma questão dessa, na sua opinião, ele tem condições de, na primeira vez, responder uma questão dessa? Na primeira vez não tem, eu juro. Quando eles falaram para mim, né, tem que estudar dirigido, foi uma das coisas que falaram para mim, tem que estudar dirigido, tem que estudar com questão. Mesmo assim, eu peguei a questão, não entendi, eu li a primeira questão, não entendi nem qual era a questão. Aí eu fui estudar, né, aquele tema. Só que demorei muito, né? No início, demorava muito. Mas se alguém vai fazer uma prova e não tem treinado alguma prova, ou não tem visto uma prova, não tem lido, tentado interpretar, né, como é que eles fazem para te pegar, se você errar naquela questão, vai errar, porque é muito difícil realmente fazer uma prova sem ter praticado nenhuma vez esse tipo de prova.
Olha que eu já fiz, por exemplo, lá na Nicarágua, eu fiz uma vez, eu tentei fazer o exame para residência no primeiro ano, e eu não passei, mas era uma questão simples, dirigida, 3, 4 linhas. Essa questão daqui, ela fez uma página inteira. Acaba de ler, tá terminando de ler, você nem lembra que estava no início da página. Então, coisa. Ou seja, precisa de prática, realmente, saber entender como que eles vão perguntar. Essa é uma das coisas. Uma coisa é saber... uma coisa é saber atender... Exatamente. Fazer de propósito para que você erre. Porque uma coisa é você atender um paciente, você vai dirigido, você não vai estar pegando aqui e lá. E ele dá muita coisa, assim, para você se confundir, para tentar distrair. Mas se vai, por exemplo, se eu pessoalmente houvesse feito essa prova, sem ter feito nenhuma questão de prática, com certeza que não houvesse respondido nenhuma. E muitas pessoas que fazem a prova do Revalida são estrangeiros, né? Então, eu passei por isso quando eu fui lá na Argentina. É muito difícil você pensar em outra língua. Eu pareço um idiota. Quando eu estava no começo do curso, eu parecia um idiota, que parecia que não sabia nem... Não sei, é tão difícil você se comunicar numa língua diferente que acaba atrapalhando o seu pensamento. Porque seu cérebro ele tem que elencar palavras ali de forma aleatória, ou então você tem que construir um raciocínio em uma língua diferente, que no começo é mais difícil. Depois você pega a prática, não, né? 2 anos. Quando eu estava lá com 3, 4 anos, já não tinha mais tanta dificuldade para poder pensar de forma em espanhol diretamente. Mas eu fico imaginando. Essa foi eu acho mais difícil. Essa foi uma vantagem para mim, que eu comecei a fazer um estágio desde que eu cheguei aqui. Então, eu sinto que eu aprendo, eu não sei, né? Não estou esperta em português, não, mas eu consigo me comunicar bem e entendo bem, porque eu ficava fazendo estágio. Obrigada. Então, provavelmente estou falando bem já. E eu já entrevistei muita gente que fala o portunhol, né? O portunhol. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da preparação. O que você acha? Você faz parte dos grupos de WhatsApp e de Telegram? Olha, sinceramente, eu não faço parte de nenhum. Só até agora do que vai fazer agora para o 2021. Só desse. Ah, você entrou nesse daí, no mais novo. No início, quando eu estava nas lives, que eu estava estudando as lives no YouTube, eu ouvia você convidar todo mundo, mas eu estava centrada naquele caminho, então eu falei, não, aqui onde eu tenho que seguir. Eu não entrei, mas eu vi todos os convites de todas as lives, mas não entrei. Eu continuei só com as lives do YouTube, porque eu sabia que ia depois. Eu estava retrasada. Por exemplo, a live tinha acontecido já um mês e meio antes, ou até mais, eu acho, eu nem sei. Então, não adiantava. Tinha muita coisa que já tinha passado. Então, eu segui no caminho das lives, até no final. Em quanto tempo você se preparou para a prova? Quanto tempo você dedicou para a preparação para a prova? Assim, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quanto tempo? Foi quase 3 meses. Foi muito pouco tempo, viu? 3 meses. Eita! Foi quase 3 meses, porque... Foi. Para assistir todas as lives, foi pouco tempo. Mas olha que eu saí morta dessa cadeira onde estava sentada. Eu juro. Porque foi assim... No início, eu comecei, né, que eu tô falando, mas eu não conseguia fazer. Na realidade, não conseguia, eu parei. Depois, no início de 2020, agora, tinha outro colega aí no hospital, onde eu estou fazendo o estágio, aí ele também estava estudando, mas ele estava estudando as lives todas do Mediceu, acho que era esse, do Mediceu. Então, todas as lives, tudo. De fato, ele passou, acho que passou todas para mim, nem sei. No final das contas, eu escutei umas 2, 3 vezes, mais ou menos, todas as primeiras, mas era, não sei, não gostei, não consegui acompanhar. Não gostei. No final, saiu primeiro
a primeira vez, né, que iam fazer o exame, eu vi, eu estava aqui, não estava complicado, eu falei, não, vamos fazer não. Eu continuei no meu trabalho, né? Continuei no meu trabalho, não comecei a estudar. Aí, depois que estava esperando o edital para junho, junho era, não saiu. Eu fiquei, será que isso vai sair? Será que isso... Eu fiquei. Eu comecei a dar outra estudada, mas eu assim só, né, sozinha. Mas não tinha aquela motivação para estudar, não tinha na realidade. Aí eu parei de novo. Fiquei talvez uns 15, 20 dias, parei de novo. Depois, quando já saiu, saiu, né, no final das contas saiu o edital que vai ser a prova para o outubro. Aí, mais ou menos, eu comecei, mas assim, demorado. Ainda não tinha visto as tuas lives. Depois, acho que foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi em setembro. Foi em setembro que eu comecei a ver as tuas lives. Final de setembro. Aí já falaram que estava para novembro. Eu falei, eu acho que agora sim vai. Não, tenho que estudar, não tem jeito, tenho que estudar. Foi em cima. E eu comecei, pela fé, não, tenho que estudar. Mas não sei, né? Tem gente que precisa de mais tempo, paciência para estudar. Todo mundo precisa, né? Mas eu sinto que eu aprendo mais também quando eu tô com estresse, que estou sentindo a pressão. Aí eu comecei. Mas sabe por quê? Deixa eu só comentar isso que você falou. Isso aí é científico. Quer que eu diga? Por que eu fiz um curso de 5 semanas? O cara diz 5 semanas, o cara faz um curso de 2 anos, tem curso de 1 ano. Por que tu fez um curso de 5 semanas? Por que tu não faz um curso de 1 ano para o cara já se preparar? Não vale a pena. Eu não tenho paciência de ficar 1 ano estudando. Eu prefiro estudar 5 semanas tudo e depois repetir, estudar 5 semanas de novo, estudar 5 semanas de novo, ficar repetindo e fazendo questão, do que estudar 1 ano todos os temas. Ficar mais leve, para mim, é pior. Porque aí eu vou para a ciência. E vamos para o sistema límbico. Você está ali no seu sistema límbico. Está aqui a mãe, está vindo ali, o bebê dela está no carrinho dele, né? Está aqui. E está vindo um carro para bater nesse carrinho. Está ali no meio da pista, o carrinho de bebê. O bebê está dentro do carrinho. O que é que a mãe faz? Meu amigo, ela dá uma carreira, uma corrida tão grande, que ela nunca vai correr tão rápido na vida dela. Sabe por quê? Porque o nosso sistema límbico, ele só se preocupa com 2 coisas: reproduzir e sobreviver. Quando a mãe vê que a criança tem chance de morrer, mas ela veloz, corre a maior velocidade do mundo. Quer ver outro exemplo? Você está aqui, tranquilo, aqui, andando. Chega um cachorro atrás de você, para tentar lhe morder. Meu amigo, você dá uma carreira tão vai voar. E não tem quem lhe alcance, não, meu amigo. É rápido. Isso é o sistema límbico. Ele dá uma carga de adrenalina e você vai. A mesma coisa. Tá a prova agora. Tem gente que se prepara antes. Tem gente que precisa do sistema límbico. O cara diz assim, vai ter a prova. Aí você vai e estuda. Eu preciso muito do límbico. A motivação do sistema límbico. Sério? Eu pensei, eu contei, juro que eu contei assim, pela fé, se eu não estudar agora, não tem quando. Nem vai dar para tentar fazer essa prova, porque eu sabia, eu já tinha lido as questões no início de 2019. E eu sabia que não tinha conseguido responder nenhuma. Aí eu pensei, não, agora sim. Pela manhã, tinha que fazer o que tinha que fazer. Depois de meio-dia, era estudar. Sentada, estudar mesmo. Escutar as lives, né? Escutar as lives e fazer o resumo. Se tinha alguma dúvida, então procurar aquilo que tinha ficado em dúvida. Agora, eu acho muito interessante, assim, porque, diga aí, a pessoa começar a estudar, basicamente, não do zero, porque todo mundo tem um conhecimento intrínseco, né? Todo mundo tem, que você já aprendeu, e também o que você estudou, não é do zero. Não tem como alguém ter do zero. Todos somos, quando a gente se forma, temos a expertise e a gente pode estudar certo tema. Porque se você der um tema de medicina para uma pessoa leiga, uma pessoa que nunca estudou, ela não está entendendo nada. Então, nós temos capacidade de entender o tema, a gente já tem uma certa preferência por alguns temas do que por outros, a gente tem essa capacidade.
Mas é interessante, todo mundo sai da faculdade pensando que não sabe de nada. E o cara, em 5 semanas, 3 semanas, teve gente que fez o curso 3 semanas, ou então em 1 mês, 2 meses, o cara conseguir tirar uma boa nota no Revalida. Isso aí é uma coisa interessante, né? Memorizar, com um né? método correto, só estudando do jeito certo. Porque se você tivesse feito isso do jeito errado, você podia ter estudado, né? Podia ter estudado, você não chegava nem nos 40 pontos, nem nos 50 pontos, né? Ia só pelo que sabia. Mas é muito interessante, muito interessante. E você dizendo que quando você, assim, não tinha estudado, não conseguia resolver nenhuma questão, e estudando 3 meses com as lives, você conseguiu responder várias questões e tirar uma boa nota no Revalida, então é uma coisa inacreditável, sinceramente inacreditável, para você ver que não precisa de tanto tempo. É uma ilusão, é uma ilusão. Esse negócio de estudar 1 ano para o Revalida, 2, é lógico, veja o que eu estou dizendo, entendam o que eu estou dizendo. Existe a possibilidade de você estudar em pouco tempo? Existe. É mais difícil? É mais difícil. Necessita de mais dedicação? Necessita. Mas se uma pessoa consegue se preparar em pouco tempo e ter uma boa nota, imagine se a pessoa tiver mais tempo. É isso que eu estou dizendo. O meu curso, ele é de 5 semanas. Imagine se a pessoa estudar 10 semanas, né? Então, se preparando 10 semanas, fazendo o correto ali, as questões, do jeito que eu mostro, a pessoa vai tranquilo para a prova. Passa tranquilamente. Então, a prova do que eu falei é exatamente isso que você viveu, né? Eu fiz uma promessa quando eu estava falando geralmente eu faço uma live para poder convidar as pessoas para participarem do curso, tal, não sei o quê. E a promessa que eu faço é estude os temas principais do Revalida em 5 semanas. Rapaz, que loucura, né, não? É muita doidice o cara fazer isso. 5 semanas para estudar os temas principais. Mas você que assistiu às lives, tem temas e tem coisas que são mais importantes, que dá para estudar rapidamente. O que você tem a dizer sobre essa questão do estudo sobre os temas? Por exemplo, como você está falando, né? Cada um tem seu ponto forte e seu ponto fraco da carreira. Por exemplo, eu sinto que como eu fiz serviço social, 2 anos de serviço social lá na Nicarágua, então era muita questão de medicina comunitária, essas questões de ginecologia, pediatria, algumas questões de neonatologia. Então, isso para mim, eu fiz bastante prática. Então, essas para mim estavam mais tranquilas. Mas, por exemplo, muitas de clínica médica, algumas em cirurgia, eu não tinha talvez o conhecimento que em algum momento eu estudei, mas a prática mesmo em si, o raciocínio, esse não tinha. Então, por exemplo, eu sei que nas aulas que você colocou, tem aí no YouTube de cardio e de pneumologia, eu demorei um pouco mais nessas aulas. Tinha outra que eu passava rápido, ginecologia eu passei rápido, pediatria eu passei rápido, algumas de infecto eu passei rápido. Outras que eu demorei um pouquinho foi nas de endocrino. Como que fiquei meio travada no endocrino. Aí eu parei, até nessa semana eu parei, revi outros vídeos no YouTube da doença em si, fez meu resumo e depois continuei. Assim, nas que eu sentia que não dava para ficar só com esse pouquinho de o resumo mesmo, então aprofundava um pouquinho mais, mas foi nessas, justamente. Eu acho, foi cardio, pneumo, endocrino, mais nisso. Depois aí, lógico, né? APS, estava lembrando no espanhol, APS, como é que se diz? Preventiva. Na preventiva, preventiva eu tinha que estudar, não tem jeito, porque aí esse negócio tem que saber de memória isso. Preventiva, na última semana eu fiquei, eu escolhi, assim, preventiva, vou olhar isso agora. Preventiva, vou olhar isso agora. E eu fiz, num das lives que você tem aí, alguém falava, Rafael, passa teu resumo para nós. Aí eu já tinha começado a fazer meu resumo, né? Aí eu tinha dividido por área grande da medicina os temas, o temário. O caderno que eu tinha para preventiva foi o último que eu reli todinho
de ponta a ponta, na última semana, porque eu sabia que eu precisava ler bastante de preventiva. Mesmo assim, eu acho que não foram tão complexas as questões de preventiva, porque foram bem dirigidas, né? Foram bem aplicadas, não foram tanto teóricas. Então, acho que foram fáceis, porém. Talvez tivesse sido mais teoria, não sei lá como é que tivesse saído. Agora, falando um pouquinho sobre a discursiva, você falou da objetiva, que você, assim, viu os temas que eram mais tranquilos, igual que a gente tinha estudado. E a discursiva? A gente fez live discursiva também. Você conseguiu assistir as lives de discursiva? Sim, assisti. Todas também. Correndo, mas eu assisti. Ajudou a fazer a prova discursiva? Ajudou. Porque, por exemplo, eu lembro que quando a primeira que você tinha, né, a live da discursiva, eu parava o vídeo e tentava responder. Só que eu respondia de uma forma mais geral. Nem estou lembrando qual é a primeira live. Mas eu respondia de uma forma mais geral. Quando eu fui fazer a prova, por exemplo, qual foi? Na de pediatria, né? Qual foi? Eu ia colocar síndrome nefrítico. Aí eu pensei, não, síndrome nefrítico é a resposta geral, tem que ser mais específico. Então, eu lembrava dessa forma. Que mais? Bom, na da preventiva, na realidade, nem lembrei. Eu sabia que tinha até deixei em branco essa questão. Como é que era a primeira questão? Era dos síndromes... Depende da prova, porque mudava a ordem. Mas aí a primeira tinha da obesidade, hipertensão arterial, aí depois tinha do síndrome nefrítico. Era a mesma preventiva. A da preventiva, era da mulher, a mulher grávida, que perguntava se tinha que interromper a gestação. Então, e qual que era? Aquela que é do senhor, que pedia, por exemplo, medidas para evitar o senhor... da geriatria. Então, então era clínica médica. Então, pronto, isso. Eu sabia que tinha lido isso, mas na hora não lembrei. Eu deixei lembrar, nem perdi tempo, tá? Porque se não lembra, não tem como, não vai perder tempo nisso. Mas, por exemplo, eu sabia como era que tinha que responder, porque já tinha praticado. Alguma coisa que provavelmente eu falhei, eu devia ter feito, que eu não fiz, foi ter escrito quando você estava fazendo a resposta, porque aí provavelmente é outra forma, né, de aprender, de memorizar, escrevendo. Essas daí, como já estava, eu acho que era na última ou penúltima semana, então eu só escutei, eu não escrevi nada dessas lives. Mesmo assim, saí tão mal não. Lembrei, sabia que tinha que escrever justamente a resposta mais, como falar, mais concreta, não tratar de escrever questão sindrômica. Porque, por exemplo, essa da pediatria foi o que eu estou falando. O primeiro que eu pensei foi síndrome nefrítico, mas depois, não é geral, tem que ser mais específico. Eu até quando estava fazendo a prova, porque agora tudo que eu faço em relação ao Revalida é em função de melhorar as lives, melhorar o curso, é sempre eu pensando nisso daí. É por isso que eu estou fazendo essas entrevistas, assim, para ter insights em relação às coisas que eu vou mudar no jeito de passar o conteúdo, né? Eu gosto muito de fazer live. Quem assiste a minha live sabe que eu gosto de fazer, porque a pessoa percebe que eu gosto de fazer. Por exemplo, isso aqui para mim é muito prazeroso, conversar sobre o tema, quem gosta de alguma coisa, gosta de conversar sobre aquilo, né? Então, é para isso que eu estou fazendo também, para conhecer vocês, para ajudar de uma melhor forma. Aí, quando eu estava fazendo a prova, eu tive uma ideia, né? Quando eu vou fazer porque tem um curso de discursiva dentro do curso lá que eu faço. E agora eu vou fazer assim, eu vou criar questões, porque tem temas que não tem exemplo de questão, mas eu vou criar questões para o cara treinar todos os temas do jeito discursiva. Porque às vezes você treina aquele tema principal com uma questão objetiva, mas não tem nenhuma prova que aborde aquela questão discursiva. Então, eu vou criar como seria uma questão discursiva daquele tema para o cara responder. Até uma dica, quem estiver estudando para discursiva, que eu acho que é fenomenal, é você pegar as questões objetivas, transformar elas em questões discursivas e você responder como se fosse uma discursiva, porque aí você vai treinar todas as questões
como seria. E quando você chegar lá, se a gente não fez isso, e a gente, 4 questões, praticamente todas, não vou dizer todas, mas praticamente todas, a gente falou sobre elas, né? E a questão do POCUS. A gente só não falou do POCUS, mas a gente falou da ultrassonografia faixa, a gente falou de toracocentese, a gente falou sobre, por exemplo, fraturas que você podia utilizar, a gente falou sobre edemas, a gente falou sobre coisas que você pode... pneumotórax, como é? Sim. Como é? Fugiu na minha cabeça agora as palavras. Mas a gente falou de muitos temas que você podia ter colocado nessa questão, né? A gente falou sobre tudo isso. Agora não falamos eu respondi, mas acho que eram 5, né? Eu respondi 3 de 5 nessa daí. Mesmo assim, né? Tem muita coisa que eu poderia ter acrescentado. E às vezes você esquece. O estresse também, eu vou falar. O estresse pela fé, eu acaba esquecendo tudo. Às vezes quando você sai da prova, você diz, eu devia ter colocado isso. Quer ver uma coisa que eu não coloquei na prova, que eu falei nas discursivas para colocar? Exame de urina, simples de urina. Quando saiu a pergunta da glomerulonefrite estreptocócica, eu não coloquei fazer exame simples de urina. É uma coisa tão lógica. Exame simples de urina, internar o paciente, fazer hemograma, tantas coisas são que você pode colocar em qualquer lugar. Quando eu fiz as lives discursivas, eu disse para todo mundo, olha, quando perguntar para você exames complementares, você fala hemograma, você diz exame simples de urina, você manda, quando o paciente está grave, internar o paciente. Então, isso aí eu falei várias vezes na live. Quem assistir a live vai... Mas, às vezes, você vai fazer a prova e aquilo não vem na sua cabeça. É como falar é uma coisa, mas na hora que você está ali... Eu só pensei... O cara pergunta 3 exames. Aí, glomerulonefrite estreptocócica. Aí eu pensei o quê? Fácil. Como era por impetigo, eu pensei no anti-DNA, né? Porque não era... E aí, onde eu discordo da questão. A questão colocou como resposta o aslo, só que o aslo a gente dá positivo em faringite, não é em impetigo. E colocaram aslo lá, mas para mim tá errado colocar aslo. Aslo é em faringite. Eu posso estar errado, mas até onde eu sei... Eu nem coloquei, até depois eu pensei, como tem que... Depois que sair, né? Não logo, mas depois que quando a gente fica relembrando, tinha que ter comprovado isso. Eu nem coloquei. Só por aí. Redução do complemento C3 eu coloquei. Eu coloquei bem específico, mas podia ter colocado mais coisa geral, né? Proteinúria, você podia colocar hematúria, tanta coisa você podia colocar. Aí eu fui para essas coisas mais específicas e esqueci, talvez, de colocar uma coisa mais básica, mais geral, que quando eu for olhar o gabarito do cara, besteira, podia ter colocado exame simples de urina e não coloquei. Então, para encher mais linguiça da questão, né? Então, é isso aí. Assim é a experiência, né? Quando você vai adquirindo, você vai... Exatamente, vai ganhando experiência à medida que vai praticando, porque, na realidade, esse exame, ele tá... Depois eu falando com meus pais, né, explicando para eles, eu falei, não, pai, esse primeiro é o exame da eliminatória, né? Então, eu falei, não, na realidade, precisa se concentrar em muita coisa, na realidade. Eu vi uma das entrevistas ontem, eu acho que foi, é verdade, muita coisa, é tão grande, e são 5 horas, né, é bastante tempo, mesmo assim, por exemplo, eu usei todo o meu tempo, saí uns 10, 15 minutos antes, mas eu usei todo o tempo, porque tinha algumas que realmente estavam em dúvida, deixei para o final, depois para fazer com tranquilidade, segundo eu, né, a folha da resposta, mas depois, nas últimas, eu sentia que estava correndo. Aí eu falando com meus pais também, graças a Deus que no final estava muita questão que, não sei, eram um pouco mais complexas, mas como eu fiquei fazendo o estágio aqui, eu estava mais em contato com essas coisas, então eu senti que mesmo assim foram um pouco fáceis. Eram questão enorme, mas foi mais rápido para mim ficar naquilo. Mas muita coisa, na realidade. Muita coisa. Precisa de treinamento, senão não tem como. Para finalizar essa conversa, que foi muito boa essa conversa, gostei muito, principalmente da sua história, achei muito interessante tudo. Eu falo muito, nem me pergunto, eu falo até pelo que eu tô vendo. Maravilha, maravilha. Aprendi muito aqui, pensei em muita coisa, e é sempre bom, assim, essas conversas. Mas eu queria te fazer 2 perguntas
finais, assim, que eu queria que você respondesse de forma objetiva, bem direta mesmo, assim, bem seca, lógico, né? Nas suas devidas proporções, mas porque a gente até já falou sobre o que eu vou te perguntar, mas eu queria que você finalizasse respondendo assim de forma categórica, certo? Uhum. 2 perguntinhas finais para a gente terminar a nossa conversa aqui. A primeira pergunta é o seguinte: qual foi a importância das lives para o seu estudo para o Revalida, para o seu desempenho na prova do Revalida? Das lives, a principal, eu acredito que foi o estudo dirigido, porque antes de eu escutar, eu estava pegando tudo, e eu até desisti, eu parei de estudar. Mas depois, eu estudava só aquilo, direto. Passei a estudar isso, por exemplo, definição, sintomas, diagnóstico, tratamento. Pronto, acabou. Eu mesma também fazia meu resuminho aí, pequenininho, que até só foi bom, porque até deu para ler no final, na última semana, para reler tudo. Porque se vai tentar pegar tudo, fisiopatologia, que lá, que não tem tempo. Precisa de anos de estudo. Então, eu acho que para mim foi muito bom na questão do estudo dirigido. E que, ao mesmo tempo, estava com as questões, né? Respondendo as questões, que nesse caso, a prática, aprender a responder questão. Maravilha. E a segunda e última pergunta que eu vou te fazer hoje é: a gente seguiu um método. Você percebeu que a gente seguiu um método, você acabou de falar sobre esse método, estudo dirigido. São 2 princípios básicos que eu apliquei, todo mundo que quiser entender melhor sobre esses métodos, é só pesquisar um pouquinho mais. Foi a revisão sistemática e o estudo dirigido, o estudo prático, assim, a aplicação prática. Com a questão. Como você falou. E a gente utilizou as questões para isso. Então, eu me baseei nesse método, que foi um método que eu vi que cientificamente é mais comprovado para você poder estudar. Então, eu baseio o meu curso, as minhas lives, tudo desse jeito de estudar. Não estudo de outro jeito, não. Acaba que algumas coisas você necessita de mais um pouquinho de tempo, mas o grosso, vamos dizer assim, o grosso, você consegue rapidamente aprender e você aprova 80, exato, 85% talvez do conteúdo, a maior proporção estava aí, nesse ponto. Então, eu queria fazer a pergunta. Você acha que esse método aí, pela sua experiência nessa prova, é o melhor método a se estudar, a melhor forma de se estudar? E você indicaria esse método para outras pessoas? Olha, eu acho que comparando, porque eu estudei de 2 formas, né? No início eu estudei de uma forma, como eu não consegui desistir, e depois no final eu já me foquei. Eu acho que foi o melhor, foi bom ter deixado todas as apostilhas aí do lado e ter seguido o ponto mesmo do estudo. Foi bom, sim, eu acho que é o melhor. E eu recomendo, sim, porque, como o Rafael falou, o ponto da gente aqui o objetivo é um. E o objetivo, justamente, é aprovar esse exame. Então, você tem que aprender a responder esses exames. Então, eu acho que essa é a melhor parte. Eu recomendo, assim, justamente por isso, porque o objetivo de todos nós aqui é o mesmo, aprovar o exame. Então, você tem que procurar o melhor método, a melhor forma, aquilo que vai fazer lembrar tudo e fazer responder com a maior facilidade para conseguir ter o objetivo, que é justamente isso, aprovar o exame. Por quê? Você falou muitas vezes isso. Uma coisa é a prática, para a prática você não precisa de muitas dessas coisas, mas para o exame, infelizmente, precisa, então tem que saber. Tem jeito, tem que aprender a responder como eles querem, porque é assim que eles vão avaliar. Então, eu recomendo, sim, com certeza. Muito, muito. E é uma das coisas, assim, que eu vejo muito que a galera erra, porque isso que você falou é fundamental. A gente não está estudando para ser médico, nós já somos médicos, primeiro ponto. A gente não está aprendendo medicina, a gente já, teoricamente, já deveria saber de medicina. A gente está aprendendo a melhor exato. Você não vai, ninguém sabe 100% de toda a medicina, né? Mas você tem que saber, você vai se especializar numa área, você tem que se aprofundar naquela área que você vai gostar.
Mas para o ponto que é agora, que é aprovar o exame, você tem que saber de todo um pouquinho, o principal de cada coisa, e saber responder do jeito que eles querem que você responda. Porque é isso, infelizmente, é isso que vai avaliar. Então, tem que saber assim. Exatamente. Então, quanto mais cedo você percebe isso, melhor para você fazer a prova, né? Eu fiz agora, justamente para eu poder acabar o mestrado, eu fiz o exame da língua portuguesa. Então, aí eu comecei a estudar com esses, como é que é? Esqueci, olha só, eu acabei de fazer o exame. Como é o nome? Esqueci. O resumo que eles mandam fazer, dissertativa, olha, fazer a descrição dissertativa, né? Aqui, o que eu fiz? Eu pensei, bom, o que eu preciso fazer aqui é saber quais são os pontos que eles vão avaliar. Eu aprendi isso, eu acho que foi com você, só que talvez não falou direto, né, mas aí vai aprendendo por lógica. Não, eles vão avaliar isso, então pronto, é isso que vocês têm que estudar. Aí eu fui pegar como vai fazer essa redação, quais são os pontos que vai fazer, que é o que tem que ter. Aí ver exemplo, justamente o que você fez, explicar detalhadamente, depois fazer os exemplos com as questões e responder. Saí bem também, graças a Deus. Tá vendo? Já tá levando para a vida o método. Muito bom. Então, aprendendo, né? Todo que é bom tem que aproveitar. Ivy, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, por essa conversa que a gente teve aqui. Foi muito bom, um momento muito agradável, e eu queria te agradecer, tanto por assim, e também fico feliz, assim, por ter te ajudado de alguma forma, ter ajudado no seu aprendizado, não no que você sabe, mas na forma que você pode aprender melhor e tal. Aprender, exatamente. Eu que agradeço, Rafael, que você foi uma guia muito fundamental nesse estudo, eu juro, sim, justamente. Se não, porque eu estava perdida realmente na forma de estudar. Eu que agradeço muito, me ajudou muito no meu caminho para guiar esse estudo, né? Então, espero aprovar. Tchauzinho para você, Ivy. Tchauzinho para todos que estão assistindo aqui. E nos vemos no próximo podcast Revalida. Espero que você esteja gostando, assim como eu estou amando fazer essas entrevistas. Eu espero que você goste, porque, sinceramente, é para que você aproveite, porque existem muitas coisas que a gente pode aprender com a experiência das outras pessoas. Nós não vivemos dentro de uma bolha. Temos que aproveitar tudo e reter aquilo que é bom, não é verdade? Tchauzinho para você. Até o próximo podcast.